Manda bala. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, dessa brasileira atravessar a nada do Canal da Mancha, estarei nesta próxima hora junto com eles, sim, essa dupla incrível do nosso Spot Show, Spot Show número 92, começando agora. Do nosso amigo aqui, tá chegando, sei. Nosso amigo aqui, treinador de futebol, meu amigo, príncipe do Spot Show, Jorge Carlos Júnior. Seja bem-vindo, meu querido. E aí, meu querido? E aí, Jorginho? Rodrigão, estamos aí, vamos com tudo. Vamos com tudo, que hoje chegou a vez do handball. Sim, galera aí, apaixonada do handball, fica aí grudado com a gente, nós vamos falar muito do handball. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa fera que está aqui do meu lado. Ao lado do nosso príncipe, da nossa fera aqui no Spot Show, que está desde o número 1 com a gente, ele, o rei do Juventus, o super amigo do Sérgio Reis, o meu amigo Luiz Taioli. Salve, salve, meu amigo. E aí, tudo bem? Rodrigão, seja bem-vindo. Prazer conhecê-lo. E aí? Pô, você tinha que dar, né, o pitaco dos bastidores aí. A gente no camarim tem que ficar no camarim, cara. Pô, eu vou te falar mais uma história para te apresentar para você que não te É a conhece. popularidade, entendeu? Meu brilho, assim, ele chama essas pessoas, entendeu? Então eu acabo ficando nesse meio, assim, midiático, entendeu? Muito bem, muito bem. Bom, falando em meio midiático, está aqui do meu lado, o nosso convidado de hoje é o treinador da equipe de handball do Clube Hebraica e também o treinador da seleção Sub-14 do Brasil, Guilherme Borin. Seja bem-vindo, Guilherme. É, isso aí. Guilherme, você nunca viu nosso programa, não, né? Não se arrependeu, né? Não, ainda não. Muito bom, prazer estar podendo falar com o Guilherme. Prazer a gente estar falando sobre o handball. A gente sempre noticia aqui o handball. A gente noticiou o Brasil, né, que fez um brilhante campeonato mundial ano passado, a condição do nono lugar. Temos as meninas no final do ano, né? Em novembro, vamos ver aí, vamos esperar elas. Lembrando que estamos falando ao vivo no Espaço Cuca Aberto, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseje desenvolver um projeto em uma dessas três áreas ou saber mais informações de como o Cuca Aberta pode ajudar você, no site www.cucabeta.com.br. E se você perdeu algum programa de Spot Show, você agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Aberta. Certo, senhores? Certíssimo! Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar aí. Temos muitos esportes acontecendo. Ok, tá? Tá? Mas a gente é. Temos também muitas notícias. Certo, Jorjão? Qual o seu pitaco da semana, Jorjão? Opa, meu pitaco da semana hoje vai para Paulo André Camilo. Paulo André Camilo. Muito É bom. uma das maiores esperanças para o Brasil para medalha, tanto no Mundial quanto na Olimpíada. Isso, ele foi escolhido o melhor juvenil, né, o melhor atleta juvenil do Brasil ano passado. Né, ficou a poucos centésimos do índice para a Olimpíada. Isso. Então, assim, é uma das esperanças do Brasil, né? Na Olimpíada ele foi para lá como só para viver o ambiente, para vivenciar. Falou que está bem mais experiente. O melhor tempo dele é 10,2. Quase o melhor recorde do brasileiro lá do Robson Caetano, que é 10 cravado. Ele falou que está empolgado para ganhar medalha tanto no Mundial como nas Olimpíadas. Sim, é bom. Eu acredito que vai. É bom assim, é bom assim. Muito bom, bom nome e bom aparecer no atletismo, né? O atletismo sempre deu uma medalha para o Brasil, né? E assim, bom a gente ouvir o nome aparecendo novamente. Verdade. Isso aí. Bom, antes da gente ir para o seu pitaco, vou dar mais um pitaco para ele, porque o senhor vai ter dois pitacos hoje. Eu sou 2. Voleibol, tá gostando? Que esse ano passado, você falou assim, não, mas aí vai passar todo mundo, não vai ter surpresa nenhuma. Galera que gosta de vôlei, assiste o Vôlei Total. Ontem eles fizeram aqui no Cuca Aberta uma live, comentaram os jogos. A Feizes esteve presente também. Beijo para a Feizes aí, que esteve acompanhando, jogadora do São Cristóvão Saúde São Caetano, né? Então, assim, pegando fogo, a gente estava lá, amanhã o Cuca Aberta vai estar em Osasco, lá acompanhando o segundo jogo, Osasco e Rinodê Barueri. E você, Jorjão? Gostei. Gostou? Gostei. Jogaço. Vamos lá, papo reto. Minas e Praia passa. Minas e Praia passa.
passa, né? Eu acho que Certeza. Curitiba, eu acho que merece uma salva de Curitiba, palmas, pelo que eu porque- vi meu amigo mostrando aqui, já tá todo Já tá. mas Curitiba foi a Cinderela, né? Deixou o Pinheiros Ah. fora, deixou São Caetano fora. Primeiro ano de Superliga, eu acho que tá ótimo, né? Tá bem, tá É bem. difícil, né? Chegar entre os 8 no primeiro ano Com certeza. é complicado. Tá 2-0 pra Minas aqui. E aí, agora eu te pergunto, sem coração, Osasco ou Barueri? Sem coração? Sem coração. Putz, aí Ai, fica difícil. Eu vou de Barueri. Vai de Barueri? Eu vou de Amanhã Barueri. ou na terça-feira? Amanhã o Vasco ganha. Amanhã o Osasco ganha. Amanhã o Vasco ganha. Aí Aí você depois. pegou, né? Já tá nas casas dos caras, né? Osasco Não sei, ganha. mas eu acho que eu Rápido. Barueri passa. Barueri passa. Não sei se amanhã ou na terça, mas Barueri passa. Eu acho que o Barueri no terceiro jogo. Amanhã é difícil ganhar o Osasco, vai ser difícil. Então, Osasco é difícil. Amanhã vai perder aqui. Né? Quer dar palpite? Tá bom, Guilherme. Tá tranquilo, deixa. Não, deixa. Depois ele vai pôr, os caras erraram lá. Esse Rio foi quanto? SESI SESI. perdeu para o campeão paulista, o SESI ganhou 3-7-1, agora SESI ganhou. ganhou 3-7-1. O Sesc Rio precisa ganhar os 2 jogos no Rio de Janeiro para continuar. Ih, mano, acho que esse ano não vamos ter Bernardinho no pódio, não, hein? Calma, tem muita água a passar. Vamos ver. Então, assim, SESI não também, perca, né? não perca amanhã esses 2 jogos e se houver necessidade do terceiro jogo. Boa. Vai ser difícil. Boa. Vai lá, Salsicha. Bom, vamos lá. Seus Meu pitacos. primeiro pitaco é sobre essas meninas maravilhosas da ginástica aí que conseguiram um resultado inédito na Alemanha, em Stuttgart. O campeonato era um campeonato amistoso, né? Mas foi bom porque aí em Stuttgart vai ter uma etapa, né, do Mundial, então já, né, se prepararam. E a etapa do Mundial da vaga olímpica, então já foram ali se ambientar e tiveram um bom resultado. Foram campeãs com a Flávia, a Jade, a Rebeca, a Thaís e a Caroline. Né? E o destaque especial aí vai para a Rebeca, que ela venceu em todos os aparelhos. No salto, na trave, no solo e na barra. Então, de parabéns às meninas aí. Tomara que na hora que seja realmente a hora da vaga mesmo, elas consigam pelo menos passar perto desse resultado. Não vai ser campeã, porque já garante a vaga mesmo. Sem ser campeã, garante vaga. Né? Então, não precisa... Né? Vamos ser cautelosos e vamos garantir a nossa vaga. Mas eu vejo com bons olhos aí a ginástica feminina. Sim, eu acho que elas vão bem, mas assim, não precisa ter ganância também, né? Brasileiro não precisa ser querer toda hora ser primeiro, né? Então vamos com calma, o importante é garantir a vaga. Chegar bem em 2020. Exatamente. E então, o segundo pitaco é esse aí, ó. Fórmula 1 que começou esse ano, né? Voltamos, né? E aí, para variar, Mercedes ganhou, mas não foi o Hamilton. Não? Bottas ganhou e deu um baile no Hamilton, isso foi legal. O Hamilton até questionou a equipe em relação à estratégia dele de boxe. E por culpa do Hamilton ele conseguiu ficar em segundo, porque a equipe queria que ele parasse mais uma vez, ele falou que ia parar, e aí ficou na pista, e o Verstappen chegando, e ele ficou e pegou segundo. Então acabou Bottas, Hamilton, Verstappen, Honda, Verstappen, que agora a Red Bull está com motor Honda, né? Então já ficaram felizes que trocaram de motor e chegaram em terceiro, então a Honda fez festa. E a marmelada do final de semana foi a Ferrari, né? Que para variar, pediu para o Leclerc tirar o isso aí eu vi. Nossa, aí complica, né? Aí vai fazer o quê, né? Depois vocês falam por que o cara gosta da Fórmula E. Tá explicado. Por que eu gosto da Fórmula E? Por que o cara gosta da Fórmula E? Fórmula E que tem corrida no meu lugar. Tem esse final de semana, mais uma madrugada em claro. Isso. Vamos para a China esse final de semana. Vamos ver. Bom, o meu pitaco vai para o judô. Bom, primeira confederação está fazendo 50 anos aí, acho que é muito louvável, né, o bom trabalho que a Confederação Brasileira de Judô faz. E também o Brasil conquistou 6 medalhas na etapa do Grande Slam na Rússia, né? Foi um excelente resultado do Brasil. E aí a única ponto que eu faço assim, né, negativo, que ainda tem um pessoal da imprensa que fala, pô, o Brasil voltou ao cenário mundial. Gente, tem mundial todo ano, tem Grande Slam, a temporada é intensa, vão ter campeonatos que o Brasil não vai bem, vão ter campeonatos de Grande Slam também que o Brasil não vai bem. Mas vai chegar um momento que vai se fazer a correção e vai ter um resultado que é brigar para o pódio. A gente sabe que o judô sempre está brigando pelo pódio. Então, vamos, né? Sabe, pessoas escrevem, voltou os melhores. Não, calma. O que eu acho que é importante, que a gente falou que o Brasil tinha ido muito mal na primeira etapa do Grande Slam,
Mas houve uma conversa interna lá dentro, houve uma remodelagem, que é normal a gente acertar. O que não é normal é não acertar o planejamento. Continuar indo, navegando para o precipício, né? Agora, quando a gente para e a gente acerta o planejamento, aí a coisa já começa a dar resultado. Isso aí, bom. Muito bom. Muito bom, pessoal. Tá chegando aí. Opa, aqui tem minha família. Bia Borim. Olha A aí. genética desse Guilherme é boa. Inteligente igual a irmã. Arrasa aí. Orgulho desde os 12 anos no handebol brasileiro. Guerreiro, sabe muito. Olha aí, tá vendo só? A irmã falando. Família aí. Natália Ferreira está aqui com a gente, desejando boa noite. Marcos Camacho, Márcia Martins. Campeão Las Vegas, hein? Ó, Cecília Lopes. Então o pessoal está aqui chegando com a gente. Muito bom. Ó, antes de ir para ele, então, ó, vamos falar os resultados que estão em andamento aqui. Ó. O Minas está ganhando de 2-7-1 do Curitiba no vôlei. 2-7-1? 2-7-1. O Curitiba acabou de fechar aqui o terceiro set. Opa, aí. E no NBB, o paulistano está perdendo para o Bauru, que está 39-36 no Bauru. Está no intervalo o jogo. Eu vou mantendo isso, muito bom. O esporte aí rolando. Segue lá. E a galera também vai curtindo o Cuca Aberta, que tem muito esporte no final de semana aí, que a gente vai estar mostrando se tudo der certo. Muito bom. Guilherme, conta pra gente como é que o handball entrou aí na sua vida aí. Bom, o handball apareceu para mim nas aulas de educação física, em escola. Tive professores que me motivaram muito, porque na minha turma todo mundo gostava de futebol, eu gostei e joguei futebol há muito tempo. Mas não sei porque o handball começou a fazer parte, e eu comecei a jogar nas aulas de educação física, inclusive com as meninas, porque no handball não tinha muito com os meninos. E aí, mas nunca joguei em equipes, em escolas, em campeonatos regulares como tem. E aí, certa vez, minha mãe me avisou, assim, uma semana antes, ó, você vai fazer peneira em 2 clubes em São Paulo, e eu fiquei meio em choque, né, porque eu nunca tinha competido, na verdade, handball de verdade, só tinha brincado. E aí fui fazer essas peneiras e, para minha felicidade, aí, depois de mais de 20 anos, eu passei na peneira de hebraica e estou lá até hoje, como treinador. Boa, bacana, que bacana. Fez a carreira. E, Guilherme, fala, na sua opinião, por que o handball é tão adorado dos adolescentes? A gente conversa com o adolescente, a gente sente isso, que ele gosta, né? A gente vê até que a Duda Morim, né, sendo escolhida como segunda melhor atleta olímpica pela votação da galera, né? A gente sabe que a internet é o adolescente, é o jovem, né? A gente vê aí nos clubes ou mesmo em algumas academias que têm a prática de handball, a gente vê o apelo, né, que faz isso para o público adolescente. Por que você acha que... Então, o handball é um esporte que ele é bem democrático, assim, porque ele... Bom, enfim, primeiro você tem um contato com a bola na sua mão. Então, o domínio, o controle da bola ele é muito mais fácil, né? Do que você controlar, por exemplo, com o pé, ou você volear a bola, ou acertar um cesto pequeno, né? Então, o fato de você ter a bola ali na mão, você o tempo inteiro está interagindo com ela. E é um esporte que sai muitos gols. E a criança quer fazer gol, ela quer fazer ponto. Né? Então, não precisa ter aquela espera tão grande para você fazer gols. Então, o handball traz essa sensação de felicidade o tempo inteiro para as crianças, né? E para os adolescentes. Então, é um esporte que demanda velocidade, força. Toda hora o adolescente, a criança está lutando contra o seu corpo para saltar mais, para arremessar mais forte, lançar mais longe. Eu acho que isso é um dos fatores principais, assim, que eu identifico. Que bacana, que bacana. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, vocês estão tranquilos? Tranquilo. Galera, tudo tranquilo. Eu vi que quando você falou essas variações do vôlei, do basquete, de uma forma bem amistosa, eu vi os seus olhos brilhando, porque eu vejo que talvez agora você entendeu porque não deu certo naquele esporte, naquela outra atividade. O senhor tentou handball? Olha, eu vou te falar, na escola também, eu joguei handball e eu era ruim. Então eu fui bem no gol. Aí viram que eu fui bem no gol, só que não me deixaram no gol do handball, me jogaram pro gol do futsal. Entendi. Não sei por quê. Talvez o professor naquela época era meio pancada na cabeça, não sei. O professor falou, não, pô, você fez umas defesas legais, você foi bem, não, pô, vai no gol do futsal. Aí comecei no E era o mesmo professor? É.
Porque a minha escola era uma escola um pouco pequena, então ela não tinha treinamento, assim. O próprio professor, ele meio que juntava um catadinho de gente e eu... Entendi. Entendeu? Aí ele colocou no futsal. Perfeito. Aí acabou a sua carreira. Aí acabou minha carreira. Certo. Mais uma carreira meteórica, mas... Mais uma vivência, tá bom, tá ótimo. É assim mesmo, é assim mesmo. Guilherme, para quem não acompanha o handball de perto, como é que o Brasil hoje ele se encontra no cenário internacional? Ele se encontra muito bem, imagino não, tenho certeza que na melhor fase que já teve na história. A gente sempre fala de resultado, e agora a gente tem no handball brasileiro o resultado, e a gente tem também o porquê desse resultado. Então, hoje acho que, se a gente pode falar, o melhor momento da história, e está indo super bem. A gente tem muitos atletas jogando fora do país, estão ganhando bagagem, estão ganhando reconhecimento. Hoje em dia, os países como a Alemanha, Dinamarca, a França, que são Espanha, os países principais, né, no handball, Noruega, Suécia, hoje eles reconhecem o trabalho, né, do Brasil e eles valorizam muito os atletas e os treinadores brasileiros. Então, acho que é o melhor momento assim, da história e a gente está aproveitando muito bem. E o bom é que masculino e feminino, né, estão em patamares bons. Isso que é importante, né? Não tem um desequilíbrio. Né? Você acha que essa virada, essa guinada, né? Porque tudo demora para a gente poder colher esse fruto que hoje a gente está colhendo. Quando é que começou essa virada de chave aí? Eu acho que, na verdade, há uns bons anos aí, a gente não tinha intercâmbio de informação com a Europa, no caso que era o domínio, exatamente. Eu lembro, por exemplo, com, sei lá, 15 anos, eu tinha uma fita de um jogo, uma final de campeonato mundial, Rússia e Suécia, e eu assisti essa fita 40 vezes durante anos. Então, assim, o material foi aparecendo, os treinadores brasileiros, eles são muito estudiosos, então a maioria tenta fazer curso fora do Brasil, ou se atualizar aqui, fazer intercâmbio, tem todo esse lado, e tem todo o trabalho também da confederação, que criou também essa estrutura para que se chegasse nisso, né? Então, toda essa estrutura que está sendo montada há alguns bons anos, né, não são poucos, eles estão culminando com esses resultados interessantes agora. Uma pergunta boa aqui. Vamos lá. É da família, de novo. E a pergunta aqui: como estão as perspectivas para o esporte pensando nas categorias de base? E como está a questão do investimento? Bacana. Vamos separar só. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pô. Agora, assim, a gente está falando. Então, se diz que esse almoço domingo aí vai ter uma... Vai render. Só para quem não acompanha, né? A primeira vez que a gente traz alguém do handball, né? Então, para quem está lá do outro lado poder entender. Quando a gente fala categorias de base, quais são as categorias? Assim, categoria idade, mais ou menos. A gente fala da sub-14, a sub-16 e a sub-18, né? Tá. A gente chama de infantil, cadetes e juvenis. Infantil, cadete e juvenil. Tá, beleza. Boa. Então, tá bom, sub-14, sub-16 e sub-18. Claro, o handball começa muito antes. Sim, não. Sub-12 a gente tem um mini handball também, que é uma parte do handball que é o fundamento básico para poder a gente ter uma gama grande de jogadores, né, um número grande. É de lá que vão sair realmente os jogadores. Lógico, que é um jogo adaptado, porque até o que ele estava falando assim, todo mundo tem uma história de que foi no gol de handball e assim, nunca mais quis voltar, porque tomou a bola é dura, e por exemplo, no mini handball a gente utiliza uma bola macia, então as crianças elas não pegam esse medo de tomar uma bolada às vezes na cara, toma uma bolada na cara e sai sorrindo e comemorando que defendeu, exatamente. O handball é muito legal por causa disso, por exemplo. Bacana, então nós fizemos esse preâmbulo agora, né? Agora nós vamos entrar na pergunta da Bia. Da Bia. Como é que estão as categorias de base no Brasil? Depois do investimento a gente vai falar também, Bia. Calma, segura aí. Eu acho que pensando em projeto, hoje as categorias de base do Brasil elas estão também no melhor momento que elas já tiveram, porque existe um projeto, que são os acampamentos regionais e acampamentos nacionais, que foram criados, né, e desenvolvidos pela confederação através de treinadores, como o caso do Jordi Ribeira, que trabalhou aqui no Brasil por muitos anos, e agora o Washington Nunes.
A gente tem um projeto onde a gente observa esses atletas no Brasil inteiro e a gente traz eles para passar as ideias, né, principalmente o modelo de jogo que a gente quer, que eles trabalhem durante anos para que eles cheguem, por exemplo, a performance que eles tiveram agora no Mundial e assim, fazendo frente a equipes europeias super tradicionais com o mesmo modelo de jogo. Então eles têm esse modelo de jogo dos 14 anos até serem adultos, né? Então, através desse projeto dos acampamentos que a gente está conseguindo. E nesse sub-14 é você que comanda? Sim, no sub-14 masculino. Você comanda desde dos acampamentos? Eu faço parte do quadro de treinadores, que são vários treinadores que viajam, né, pelo Brasil em trabalho, e a gente tem uma comissão técnica, no caso da equipe sub-14 masculina, e estou lá trabalhando com eles nesses acampamentos, indo atrás. E esse modelo também é replicado para o feminino? Sim, também, igualmente. Eu queria chegar nesse ponto aí, por exemplo, quando tem os acampamentos, que tem os técnicos que estão envolvidos, para criar esse padrão até dentro dos clubes também, não ficar só nos acampamentos. Porque o moleque lá no acampamento, depois vai jogar no clube. Isso. Já tá nada, ele acampar lá. Isso. Mas e os técnicos que não estão dentro desse vínculo? Eles também trabalham na mesma linha de raciocínio de vocês. É uma coisa meio que padrão. Isso, a ideia, na verdade, é que a gente padronize e passe essas ideias para o brasileiro. Assim, todo mundo que trabalha nos acampamentos tem, entre aspas, a obrigação de passar para frente o conhecimento, as informações que a gente trabalha. A gente recebe treinadores convidados a participar desses momentos, então eles podem, por livre espontânea vontade, de ir, ficar, participar, observar os treinos, tirar dúvida, a gente distribui material para eles. E a ideia é exatamente essa, que todos esses atletas e treinadores, eles voltem para os clubes dele e façam esse trabalho da mesma maneira. Interessante. Uma rede gigantesca que a gente tem. Bom, se cria um padrão, né? E um trabalho a longo prazo, né? Bacana. O que eu acho mais legal é que se adaptam, né? Você falou aqui nos bastidores até que isso veio do Jodi, participou, né? O Jodi é espanhol, né? Então, ele fez isso na Espanha, só que a Espanha é metade de São Paulo, né? Assim, as distâncias são bem diferentes. Então, quando você vem, você faz isso a nível de Brasil, eu acho que, você, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, só merecem o nosso parabéns, porque realmente fazer em escala, eu acho que é o grande desafio, né? Por mais que você tenha um acampamento regional, depois você tem uma peneira desse regional, vamos dizer assim, né? O funil vai fechando, sempre o nacional. Quer dizer, gente, isso é muito importante, porque vocês continuam colocando a sementinha para continuar lá, na cidade. Né? E a gente sabe, não adianta só ter uma cidade forte, 2, 3, a gente precisa ter uma liga nacional forte, né? Os atletas também, o fato do atleta às vezes sair de uma cidade pequena do interior do seu estado e ele ir para um acampamento nacional, às vezes muda a vida dele também. Às vezes não, muda com certeza, em diversos aspectos. Até porque ele pode ser visto. Exatamente. Sim. Alguns conseguem até assim, patrocínio pessoal para conseguir praticar o esporte, às vezes até uma lei de incentivo, a prefeitura às vezes ajuda financeiramente com a passagem para ir. Então para os atletas, e as atletas essa padronização é legal, muito bacana. E uma coisa que você estava falando aqui, a gente já vai entrar na questão do investimento. Você estava falando que muitos dos jogadores hoje que estão no Brasil, então representam o Brasil, esse nono lugar, passaram por esse acampamento. Praticamente todos. Todos? Sim. Praticamente todos. Que bacana. Então, na verdade, assim, os últimos resultados, eles vêm crescendo juntamente com cada vez mais atletas que passaram por acampamentos. Então, é um gráfico que ele vai caminhando, vai subindo e vai 2 linhas juntas, assim. A gente não vê, por exemplo, hoje 90% dos atletas são de acampamentos. E a gente tem piores resultados. Não. Quanto mais resultados estão crescendo, também estão aumentando e vice-versa, claro, né? Essa relação com os atletas que passaram por acampamentos. Trabalho a longo prazo, né? Eu estou lá atrás para colher agora, né? E vai continuar colhendo, né? Vai continuar colhendo, exatamente. Não acabamos a pergunta da Bia ainda, cara. Não acabou, Bia. A Bia nem devia apresentar o programa com a gente. Eu acho que o senhor vai sair de férias. Tranquilo, foco no card. Pode ir.
a Bia, ela fez essa provocação que a gente precisa responder. A gente já meio que conversa com outros atletas, outros programas. Gente, assistem o Cuca Beta aqui, assistem o Sport Show. Investimento. Então, como você falou, né, realmente assim, você fazer uma coisa em larga escala no Brasil exige um custo bem alto, bem elevado. E a confederação teve o apoio dos Correios nesse período todo. Foi o grande parceiro, um dos grandes realizadores aí desses projetos. E a gente espera que os Correios continuem com a gente. A gente até faz sempre um pedido assim para que pensem com carinho. É um custo elevado, mas assim, dá para fazer. A gente sempre consegue. Tem retorno, a gente está trabalhando com a base. Talvez até no futuro eu consiga trazer esses números, mas o número de meninos e meninas que já passaram por acampamentos e tiveram essa oportunidade assim, é gigantesco. Então, mas é bom ter esses números aí, até para poder, às vezes, se não tiver Correios, mas mostrar para outras empresas fortes também, e não ficar, porque, cara, precisa. Esse projeto é um projeto que realmente precisa de um apoio de uma empresa e não pode parar. Não pode parar. Eu acho que a gente conversa muito aqui no programa, que acho que até a empresa privada, né, ela pode entrar como patrocinador. A gente sabe que, como você falou, são custos elevados, mas de repente ela entra com uma parte do patrocínio, de repente ela pode ajudar com os acampamentos regionais, a gente pode ajudar com os acampamentos nacionais, e a Confederação de Handebol ela vem trabalhando com a questão do streaming, né, que a gente já viu um pouquinho lá pelo site da Confederação. Então, quer dizer, é uma federação que está atenta. Para o empresário, não sei se o empresário está assistindo o programa, mas o que nós três, a gente imagina, é o quê? É a empresa privada entrar no esporte e ela pegar os valores do handebol e, principalmente, o handebol conversa com o jovem. Sim. Então, assim, você quer posicionar o seu produto para o jovem, o handebol é uma excelente plataforma. Tem outras características do jogo, como você falou, velocidade, alternância, força, gol, que o brasileiro adora gol. Então, assim, tem uma infinidade de coisas técnicas e outra infinidade de coisas sociais que o esporte traz para o seu produto. Então, isso é muito importante, o empresário entender isso. E as leis de incentivo fiscal que existem, ou isso não foi ainda mexido, eu acredito que não vai ser mexido, mas a gente só, com todos os esportes estão hoje dependendo de verbas públicas, isso realmente, nessa próxima gestão, ela vai se enxugar. Então, a gente precisa se reinventar. E, como você falou, vocês têm esses números, tal, isso é muito importante, eu tenho certeza que o handebol está fazendo a lição de casa dele e vai conseguir. Muito bom. Depois da conquista do Mundial de Handebol em 2013 pela equipe feminina do Brasil, você viu o crescimento da modalidade no Brasil? Vocês conseguiram mensurar isso? Eu acho que, assim, a gente sempre tem com a gente essa ideia que a gente precisa de um grande feito para mudar o esporte. Então, como aconteceu o efeito do Guga, o voleibol, geração de prata, e assim vai. Mas, claro, o trabalho que foi feito, o grupo dessas meninas de 2013, é que ninguém sabe, mas é um grupo assim, que já está ralando há muito tempo, principalmente fora do Brasil. Sim. Então, essas meninas, elas merecem, assim, sabe, enfim, tudo de melhor, porque realmente elas não tiveram acampamentos, elas foram para a Europa uma época que a internet e a divulgação não era a mesma, o contato com a família não era o mesmo. Os valores não tinha nem como acompanhar direito. Exatamente. Muitas meninas daquelas foram há mais de 10 anos. Então, bem mais de 10 anos jogar fora. Então, assim, na verdade, para o grande público, a conquista ela espalha rápido, né? Então, o efeito é muito positivo. Só que se o efeito dessa conquista ela não tem uma sustentação, que no caso agora são os acampamentos, eu iria falar para vocês que não mudou nada. Não haveria um legado. Exatamente. É um legado que ele é conjunto com ações. E no caso, os acampamentos são essas ações. Então, por exemplo, eu estava um dia lá no Centro de Excelência de Handebol e a taça do Mundial estava lá. Eu tirei uma foto com a taça do Mundial. Para mim foi uma sensação inexplicável. Então, são as duas coisas mais importantes. Qualquer criança pegar uma taça. Uma vez eu levei meus alunos do Museu do Futebol, na inauguração está dentro da Copa.
E eu fiz aquele tour guiado, né, com guia. A guia pegou as 2 taças, tanto a atual como a Jules Rimet. Cara, você precisa ver a alegria dos moleques em pegar a Jules Rimet, não é nem a mundial atual. E eles, cara, era assim, olha que da hora, tira foto, alucinados com a taça. De Jules Rimet, nem existe mais. Então, realmente, você ter o troféu, pegar, tirar foto, meu, isso aí para criança meu, brilha o olho da criança. A criança fala, eu quero uma referência. Eu quero ganhar, eu quero ter. Mas você vê que houve assim, o título das meninas, que praticamente ninguém viu o título das meninas. E acho que depois foi o pior depois, né, no meu modo, né, meu modesto olhar. E 2 anos depois nós fizemos o Mundial Feminino aqui no Brasil. Né, em 2011 a gente fez. 2011, foi antes. Foi então vamos corrigir. Porque o de 2011 não foi divulgado, né? Sim, muito pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado. Então, assim, aí veio o título em 2013, que pouca gente acompanhou, né? Que aí eu não entendo, é um grande debate nosso, por mais que a gente vá ler o jornal, ler a matéria na internet, e falar que as operadoras não têm dinheiro para transmitir um mundial. Para a gente isso não reverberiza. Né? Eu acho que vocês devem ficar até mais nervosos do que a gente, né? Mas reprisando o programa, nada a ver, falar que não tem dinheiro. E a gente aqui do lado, a Argentina tinha 3 canais passando. Brincadeira. A gente sabe qual é a situação econômica da Argentina. Né? Então, assim, é um pouco conflitante essas coisas, né? Mas eu acho que você falou uma coisa que, assim, veio o título, mas se não tivesse o acampamento, nada seria feito. Porque eu sinto que veio o Guga e o tênis brasileiro não decolou. Continuou a mesma situação. Né? O vôlei não. O vôlei teve a geração de prata, fez um trabalho e teve uma explosão de mídia, né? Que o basquete, então, até então, era também muito forte. O basquete caiu um pouquinho, se abriu mais espaço. O Luciano do Vale encampou o vôlei na época e criou aquele frenesi total. Então, realmente... Palmeiras aqui do futsal também ter a referência. Você tem a referência assim, um dia eu quero ser igual X. Aliás, essa atleta, a Julie da GB, ela usava 18, a gente brincava, chamava ela de Damorim. Exatamente, era a referência, a gente brincava. Mas era a referência. E você vê a geração de 92 no vôlei, você vê o Marcelo Negrão falando que queria ser o Renan. Mas a referência. Você vê o outro falando que queria ser igual o Xandó. Então você tem a referência, que era 8 anos atrás. Antes de passar para a próxima, acabou o jogo, tá? Vôlei, Minas acabou ganhando do Curitiba por 3-7-1. 3-7-1. Tá bom, o jogo finalizado. Minas na semifinal. Minas passou. E daqui a pouco, Praia Clube, às 9h30. Depois que acabar o Sport Show, Praia Clube. Isso. E o basquete aqui, 59-56 Paulistano, tá? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Muito bom, para pegar fogo agora. Guilherme, quais são as dificuldades que são encontradas pelo handball aqui no Brasil? Aí, agora pegou fogo agora? Não, né? Acho que a gente falar... Na verdade, as dificuldades que a gente tem são iguais a todos os esportes que são olímpicos, né? E que tem uma dificuldade de estrutura, uma dificuldade realmente de recurso. Na verdade, a gente tem um grande legado, que é o Centro Nacional de Desenvolvimento do Handball, em São Bernardo, que é do antigo Clube da Volks. E isso é o grande legado que a gente tem. A gente tem um lugar, a gente tem as quadras para fazer, alojamento, mas a gente precisa manter aquilo, precisa ser mantido e precisa ter dinheiro para comida, para pagar as contas. Então, esse manter, né, esse capital, esse dinheiro para manter, que realmente é um... Quantas quadras tem lá em São Bernardo? Lá nós temos 2 quadras oficiais. 2 quadras oficiais. No alojamento, até quantas pessoas? Olha, a gente chega a conseguir colocar, se eu não me engano, até 120 atletas. 120 atletas. Mas como funciona, desculpa, esses treinamentos? Vocês levam os atletas selecionados, eles ficam ali alojados por um certo período de tempo, depois voltam para os seus clubes, é isso? Exatamente. É isso, tá.
Não, tá, beleza. Não, eu queria entender como é que funciona. E aí vai dividindo pelas idades, categorias, existe então tem um planejamento. Existe uma prévia inicial, existem os acampamentos regionais, onde os estados já fazem uma pré-seleção com os treinadores, e esses atletas vão para ter um momento de 3 a 4 dias, em média são 3 dias, com os treinadores da confederação. Esses treinadores observam e indicam para o acampamento nacional. Os 66 melhores de cada idade, de cada naipe, vêm e ficam 10 dias alojados treinando, em média 2 períodos por dia. Entre aspas da seleção. Entre aspas, entre aspas. Treinando 2 períodos por dia, em média 2 momentos de análise de vídeo por dia, tarefas, enfim, alimentação, tudo. E fica full time. Agora, uma outra dúvida. Nesse momento onde está rolando tudo isso, os campeonatos não acontecem. Ou acontecem em paralelo? O calendário é sempre uma dificuldade. Mas eu perguntei. Verdade. Então a gente tem a direção do acampamento, né, principalmente pela via do Washington e as outras pessoas que trabalham nessa parte, eles tentam respeitar principalmente as competições escolares, porque muitas prefeituras, enfim, estão envolvidas nesses esportes escolares e também as de clube. Né? Mas regionais estão regionais, campeonatos brasileiros, enfim. Sim. Nem sempre dá para contemplar tudo, mas a ideia é sempre tentar fazer com que os meninos e as meninas consigam ver, independentemente do que eles estão fazendo. Pelo que eu vi, o negócio deve ficar cheio o ano inteiro. Pelo que eu imaginei, deve ficar cheio o ano inteiro. A ideia é ser constante. Isso, assim, não, dependendo do calendário, às vezes fica mais para o segundo semestre, mais primeiro, mas a ideia é que seja o perfeito seria que fosse a taxa de ocupação deve estar. Tem outros projetos que acontecem lá. Então tem o projeto Mão Solidária, que eu acho que é um projeto interessante, poderia até vir aqui, que é sobre de handball. Opa, já falou que já está gostando de estar aqui, você viu? Já gostou, convidado, nunca tinha visto o programa. Conversa aí sobre isso aí. São seus amigos. Sim. Então tá bom, tá gostando. Daniel Soares, que é um ex-atleta de Cuba, jogou Olimpíada por Cuba e veio para o Brasil e foi um atleta aqui super renomado, ele tem esse projeto. O professor Diego também, que trabalha com mini handball, usa aquele espaço para dar os treinamentos dele, professor da Universidade Metodista. Tem muita gente lá trabalhando com adulto handball. Mão solidária. Mão solidária. Mão solidária, coloca aí, mão solidária. A equipe adulta não usa. Assim, hoje é difícil porque a maioria dos atletas estão fora. Então é mais fácil a comissão técnica se fora para a Europa, mas até sub-21, até 21 anos, é sempre usado para as fases. Muito interessante, cara. Muito interessante. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que o Guilherme colocou aqui é o respeito do calendário escolar. Por isso que eu perguntei no calendário, porque eu acho que é o primeiro convidado, o primeiro esporte que vem e fala da importância do escolar, né, nesse processo de construção. Né? Ali estão a maioria desses meninos que vão sair depois, que vão passar pelo centro. Se a gente pegar a realidade do Brasil, o esporte ele não está nos clubes, ele está nas prefeituras, e através das prefeituras, principalmente com as escolas. É dali que a gente tem o maior celeiro, com certeza, dos atletas de handball no Brasil. E aí quem chega no clube seria a elite desse time. Sim, exatamente. E as competições escolares nacionais também são competições fortíssimas, de alto nível técnico, e que tem que ser observada também pelos treinadores para caçar os talentos, né, da nossa modalidade. Perfeito, porque até a importância que você está falando, que amanhã começa no Maria Lenk, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Seleções Escolares da natação, mas que não tem ainda um respaldo tão grande quanto você está falando agora, entendeu? Acho que é muito legal, porque essa é a primeira vez que vai ser disputado no Maria Lenk. Isso é super válido, muito bacana. Muito bom. Guilherme, fala uma coisa, o handball tem como se classificar para as Olimpíadas? Toda aquela emoção que nós tivemos aqui em casa em 2016, cara, que eu vou te falar, hein? Haja coração, hein? Eu tive sorte de pegar o jogo do Brasil. Eu assisti. Qual pode ser assistiu lá? Eu assisti o primeiro do feminino de todos, foi Brasil e... Cara, não vou lembrar. Mas foi o primeiro, logo que abriu as Olimpíadas no sábado, a abertura foi sexta, sábado de manhãzinha, já teve o jogo Brasil feminino. Eu consegui pegar ingresso com esse jogo aí, né? A sensação daquele ginásio.
Foi uma das maiores médias de público, né? Foi, Sim, o que foi uma grande surpresa, né? Até no masculino, porque achavam que eu ia ser um mico, né? E não, pelo contrário, bombou. Tinha gente que queria ingresso e não conseguiu ingresso, né? É que a gente que é da modalidade, a gente já sabia que eles iam fazer ganhar da Alemanha, por exemplo, foi uma coisa Então, eu estava nesse jogo, Brasil e Alemanha. Acho que foi fácil. Que era para ficar, não sei se era final, sei lá. Foi um jogo. Uma grana de laranja lá, mano. Nossa, eu sei que eu fui no jogo e perdeu. Era um jogo de classificação. O Brasil perdeu ali e saiu. Que raiva. Que raiva. Você até frio, não pode ir. Sensação. Eu fui ver Brasil e Alemanha. Eu tive o prazer de ver Brasil e Alemanha e as semifinais do masculino. Foram jogos que eu vi. Mas, assim, Brasil e Alemanha haja coração, hein? Mas é aquele jogo que você sente que o time vai ganhar. Vai ganhar, né? Você sente a vibração do público e dos jogadores. E, assim, tem um trabalho por trás também de estudo da comissão técnica, que poucas pessoas veem, mas até mesmo esse nono lugar no Mundial tem um trabalho por trás da comissão técnica que é fenomenal. Assim. Eu não acompanho os comentários, você está vendo que eu não acompanho os comentários, mas eu vou talvez antecipar uma pergunta de uma amiga nossa que sempre acompanha a gente, que é a Márcia. Um beijo para a Márcia aí. O que eu sinto, né? Eu quero compartilhar, você pode falar, não, Sérgio, você está totalmente fora, assim. A preparação mental desses jogadores, né? Porque eu vejo que é um equilíbrio muito grande. E muitas vezes você deixa abrir 2 ou 3 gols e aí fica impossível buscar. E você vê que é 1 minuto, 2 minutos, pelaquela agilidade que tem do handball. Essa preparação mental, como é que vocês dão ênfase muito grande, já nas categorias de base? Então, até... Uma coisa que a gente tem de muita dificuldade comparando aos clubes e às seleções europeias é o intercâmbio que eles têm. Então, se você pega o currículo do jogador, o número de partidas internacionais que ele tem, dos 16, 17 anos até pós 21 anos, de um dinamarquês, de um francês, de um alemão, é infinitamente maior do que um brasileiro, do que um argentino. Então, o intercâmbio faz com que ele ganhe capacidade de sofrer pressão dela, retornar para ela. E o handball é super dinâmico. Você pode ir do céu ao inferno muito rápido, mas também se você está perdendo de 3, 4, 5 gols, você pode virar em questão de minutos. Né? Então, ele é muito dinâmico nessa situação. Boa. Muito bom, muito bom. Uma coisa interessante da Olimpíada é que o preparador físico da seleção brasileira, o professor Luiz Turisco, que eu tive honra de ser treinado por ele, e foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, acho que é importante falar, a gente não pode esquecer, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com handball num projeto voluntário, e que me ensinou muito. Eu era daquele que ficava com um caderninho anotando diariamente o que ele fazia. Ele trabalhou muita meditação com os atletas brasileiros. Muita meditação. Ele é formado na parte de yoga, tem uma formação de yoga, ele levou isso para os atletas. Então, um trabalho assim, bem diferenciado. E fez muita diferença, com certeza, naquela campanha. Muito bom. Então, fica aí. É legal a gente saber isso, porque realmente a gente só vê o resultado final. Sim. Mas é importante a gente entender como é que é essa jornada aí. Agora, quando a gente está na torcida, que a gente vê a diferença que a torcida faz mesmo, né? Cara, aquele ginásio, quando você é gol do Brasil, rapaz, ali eu percebi que realmente esse negócio de jogar em casa realmente faz uma baita diferença, cara. Você é louco, aquele ginásio lotado, tudo. Você imagina as meninas que eram em 2013 na casa da adversária. Então, e elas ganhando, nossa, meu. Cara, sensacional. Estava muito forte. Precisa tirar o chapéu. Jorjão, Priscila Intelizano. Conhece? Intelizano. Quanto orgulho, incrível como pessoa, profissional mais ainda. Ela faz aqui uma pergunta. Guilherme, como treinador de atletas de diversas idades, queria saber quais são os piores desafios que você encontra treinando os atletas mais jovens e os mais experientes, para conseguir fazê-los ter essa noção de responsabilidade e foco em cada época tão diferente de desenvolvimento. Antes de você responder, Salsicha, você vai perder o seu lugar. É mesmo? Olha só, mas obrigado, Priscila.
Assim, eu não sei se elas são suas amigas, irmã, amiga. O pior é que eu que tive a ideia de trazer o handball, tá vendo? Me derrubei. Mas tudo bem. Não, vou cavar uma vaga no automobilismo. Não, tudo bem. Vai lá, Guilherme. Eu acho que o esporte ele é um dos meios que a gente faz com que o adolescente, a criança, ele cresça na vida. Então, a gente sabe que o esporte ele é um meio que faz com que as crianças e os adolescentes criam esse senso, desenvolvam esse senso de responsabilidade, enfim, de respeito, e que eles consigam, através do esporte, ter um projeto de vida. E eu acho que a grande dificuldade não só de um treinador, mas um formador de pessoas, é conseguir fazer com que eles tenham essa consciência constante de que eles estão lá por um motivo, um propósito, com um objetivo final. Muitas vezes eles esquecem isso no meio do caminho, né? E até mesmo um atleta de alta performance, um adulto, ele precisa ser relembrado toda hora de onde ele veio, para onde ele quer ir, e para ele se desenvolver, continuar se desenvolvendo sempre em um objetivo final que ele está buscando, né? Isso aí, não é importante, e a gente não vê só no handball, a gente vê isso em outras modalidades também. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande em todos os esportes. A gente tem ainda dificuldade, porque o esporte evolui, né, uma velocidade rápida, e hoje a gente necessita de mais coisas para ter rendimento do que antigamente. Então, assim, mas a garotada que está chegando precisa entender que existe todo um processo. Sim, Né? A gente não pode ter o efeito, essa semana a gente foi bombardeado aí, né? O efeito Betina, que em pouco tempo a gente já vira milionário. Não é nada disso. Existe ser muita labuta, muito trabalho, né? Então, é isso que a gente precisa buscar. E é bacana, e a gente ouvindo aí você. Obrigado, Priscila, pela pergunta aí, tá? Muito bom. Então, você acha que o Brasil vai chegar na Olimpíada e chega bem? Sim. Com certeza, assim, o projeto é chegar, existe um projeto de longo prazo para que nessa Olimpíada agora e na próxima consiga ter medalha. Olha aí, com certeza. Medalha. Esse é o projeto final. E aí você vai me aguçar, que eu vou fazer uma provocação para você agora. Você falou que você é um dos treinadores do Sub-14. Lá quando vocês estão lá trabalhando com a criança, vocês já colocam meio que na cabeça delas, tipo, daqui 10 anos, vocês estão imaginando que vocês vão estar numa Olimpíada? Assim, a gente precisa passar essa ideia para eles, porque eles não têm noção de tempo. Eles não entendem que as coisas passam muito rápido, tanto do que você já fez, como o que está por vir. Então, se você faz uma matemática com eles muito rápida, eles olham e falam assim, nossa, daqui 2 ciclos... Olimpíadas é minha vez. Às vezes menos até. Sim. Né? Teoricamente. Né? Um atleta de 18, 19, 20 anos pode estar. Porque eu acho bacana que você falou, né? O Sub-14, que eu estou entendendo, é a primeira categoria que chega nesse centro de treinamento. Sim. Quer dizer, o Sub-14 hoje, mais 10 anos, nós estamos falando em 2029. 2029 é um ano após a Olimpíada de Los Angeles, e 3 anos, não sei para onde vai ser a Olimpíada. Acho que, se fosse chutar, eu chutaria Berlim, pela história. Mas, não sei. Então, assim, ou essa pessoa pode estar em Los Angeles, e pelo que você acabou de retratar, vocês têm um planejamento de alcançar uma medalha olímpica, que pode estourar em Los Angeles. Então, quer dizer, um desses garotos, que hoje está com você, pode ir amanhã, e que a gente está falando nesse momento agora aqui. Porque ao longo dos torneios, dos campeonatos, acho que os paradigmas estão sendo quebrados. Então o Brasil ficou fora, né, de fases finais de Mundial por um gol, né, várias vezes, ultimamente, inclusive 2 vezes para a Rússia, e agora ganharam da Rússia. Então assim, você vai começando a quebrar, e aí o menino de 14 anos, daqui 10, ele falou assim, quando eu tinha 14, o Brasil ganhava da Rússia, por que eu não vou ganhar agora? Então você vai tirando esses problemas, né, que existem. Né? Nunca ganhamos de não sei quem. Não, ganhamos. E se a gente lembrar, o vôlei foi a mesma coisa. Em 81, quando a gente recebeu a Rússia, fizemos aquele jogo lá no Maracanã, tudo também, nossa, o Brasil nunca ganhou da Rússia.
Aí ganhou 7. Na época aqui, com as meninas, era o Peru, que era a grande força, né? Hoje sumiu do cenário. Daí depois veio Cuba. Depois veio Cuba, mas hoje já você tem República Dominicana. né? Né? Então você tem essas mudanças geopolíticas. E o que você está vindo falar agora, eu acho que faz todo sentido. Pô, 10 anos atrás eu lembrava que o Brasil não era da Rússia. Por que não? Né? Sim. Ou, de repente, o que vai acontecer nesse período de 10 anos? Né? Será que a Rússia vai virar freguês nosso? Tomara. Né? O que eu vejo de mais importante até nesse lance de preparar a criança é o lance de traçar para ela a responsabilidade, o objetivo e principalmente assim, aquela coisa de ter o amor pela camisa do Brasil, de tipo assim, você já está aqui sendo preparado para representar seu país daqui a 10 anos, entendeu? Então isso eu acho mais importante. Além de tudo, do tipo assim, você vai ser o melhor. Não é que você vai ser o melhor. Mas você vai ter a chance de representar seu país. A gente está traçando um objetivo com você, a gente vai ter que te ajudar a cumprir esse objetivo, sabe? Você prende o garoto naquele lance de tipo assim, os caras estão confiando em mim. Entendeu? Eles são relembrados a cada minuto. Então, mas isso eu acho que é mais importante até. Mais importante do que simplesmente o tempo, a noção do tempo. Eu acho que o mais importante é justamente esse lance de você traçar a meta do moleque e falar, vamos junto. E isso, cara, para uma criança, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, as crianças estão meio abandonadas, meio sozinhas, meio tipo assim, a família dá uma... Cara, você pega um técnico assim e fala, eu tô com você, daqui 10 anos a gente vai estar junto, a gente vai conseguir essa medalha. Porra, cara, o moleque vai brilhar o olho. O moleque vai brilhar o olho. Adorei isso. Não, adorei, eu acho que isso tá certinho. Você recuperou a sua cadeira de volta. Tá bem, né? Eu tava começando até a pensar em ir embora já. Não. Você até derrubou a internet, foi você. Fui eu, porque eu precisava um tempo para pensar, entendeu? Perfeito. Perfeitamente. Muito bom. Parabéns. Sensacional, parabéns. Muito interessante saber desse trabalho. Eu não sabia que existia isso aí, não. Interessantíssimo. Muito bom. Tá de parabéns, tá de parabéns. Muito bom. Alguma coisa para colocar no seu planejamento no segundo semestre? Não, é raquete. Jojo, você não é a Renata Fã, nem o Sérgio Reis, mas, por favor, cante o nome aí das pessoas que estão com a gente aí. Meu Deus, eu tô com vergonha de falar, porque os comentários... Tá 74 aqui, hein? Cecília Lopes, Priscila, aproveitar que hoje é aniversário do meu filho, mandar um beijo. Parabéns aí, 9 anos, parabéns aí. Felicidades aí, meu. Grande ator. Vamos, né? Muito bem, vamos que vamos, muito bem. Guilherme, na sua opinião, quais seriam as ações para que a gente pudesse crescer o número de praticantes, independente da modalidade? Eu acho que você é um cara que convive com o esporte, ou também do handball. Para você, o que você faria? Qual o caminho para a gente poder crescer? Eu acho que qualquer modalidade, qualquer esporte, ele tem que ser trabalhado com emoção. Então, ele tem que ser competitivo. A gente precisa ter, independentemente, em princípio, do nível técnico, a gente precisa ter nível técnico parecido. A partir do momento que você tem nível técnico parecido, você tem jogos com diferença de poucos pontos. Teve um jogo de basquete, Corinthians, e foi para prorrogação, Corinthians e acho que Mogi. Assim, oscilou o placar, o Corinthians estava ganhando, chegou, troca de placar. Independentemente se um americano assistir e falar assim, não é o nível técnico ideal que eu gostaria, mas para o público, para quem está assistindo em casa... Foi extasiante. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto, pensando, né, nas modalidades, em alto nível, é isso. Se a gente vê um jogo que acaba 10 gols de diferença para uma equipe, ou sempre é 3-0 para a mesma de sempre, vai ser desinteressante. Então, é pensar maneiras em que a gente tem que colocar esse nível parecido, independentemente de técnico, de nível técnico, e depois criar situações para esse nível técnico elevar e subir. Né? Então, acho que esse, assim, primeiro é o caminho olhando de fora, né? Olhando como espectador do esporte, de pegar o canal e falar assim, vou assistir, parar aqui para assistir essa modalidade. Bacana, isso é um bom comentário, muito legal.
Guilherme, fala pra gente, parece que o Campeonato Paulista começa agora, o Supercopa Paulista, né? Super Paulistão. O Super Paulistão começa agora, então a galera aí está convidada para assistir os jogos, né? Com certeza. Onde você vai estar? Você vai estar com uma equipe em Guarulhos, né? Eu estou com uma equipe em Guarulhos participando do Campeonato Paulista. Tá. E eu trabalho também no Clube Hebraica aqui de São Paulo, que também participa de outras competições. Perfeito. Tudo em categorias de base. A Hebraica joga o Campeonato Paulista principal, o Campeonato Adulto. Ano passado nós ficamos em 5º lugar. Foi um ano bom para a gente, embora a gente não consiga classificar para o Final Four, a gente ficou muito próximo e conseguimos jogar num nível técnico bem interessante. Acho que esse ano também a gente vai conseguir fazer um bom feito. E em Guarulhos, sábado, às 14h, no Céu com Bica, lá em Guarulhos, a gente faz a nossa estreia no Campeonato Paulista, o primeiro jogo da categoria cadete, sub-16 contra a equipe de São Caetano. Então começamos a nossa jornada aí. Muito bom. Explicar para a galera que é fácil, né? Chegar, é só chegar no clube, né? É gratuito, assista, participe aí, não só os pais, os familiares dos atletas, mas todo mundo que gosta, se entretém, gosta de esporte, acompanha, tá? Nós do Cuca Aberto, nós vamos pedir a sua ajuda para a gente poder estar indo acompanhar esses jogos, de vez em quando a gente poder estar trazendo aí para o pessoal, para o pessoal que acompanha o Cuca Aberto no Instagram, aí nas redes sociais, poder estar vendo aí, quando chegar o Final Four também, mas também nas etapas que antecedem aí, tá bom? Parabéns para a equipe de Concórdia, que se classificou, né? Ganhou o Centro-Sul-Americano. Então, parabéns para a Concórdia, vai para o Mundial de Clubes, né? Representar o Brasil. Vamos lá torcer para as meninas, né? Com certeza. O feminino que classificou. Muito bom. A gente estava falando de disputado, né? De jogo disputado, que isso é motivante e tal. Acabou de acabar o basquete, estava 74-74. Perfeito. E no último segundo, Bauru fez dois pontos, terminou o jogo, o Paulistano perdeu 76-74 do Bauru. Mas assim, bicho, não apagaram das luzes. Não apagaram. Cara, o Bauru marcou o ponto do Bauru que acabou o jogo. Rapaz, imagina quem estava no ginásio. Imagina quem estava no ginásio. E aquele ginásio paulistano também é um caldeirão também. É um caldeirão. A gente estava lá na segunda-feira. Segunda-feira o Cuca Aberto estava lá. Rapaz, te mostrou lá. Quente naquele ginásio, hein? Mas é isso aí, você vê a emoção do jogo? Nossa, deve ter sido sensacional. É o que você falou mesmo. Até uma criança, imagina a criança ver aquele ginásio vibrando, gritando. Né? O moleque deve ficar louco. Galera que gosta, vai, prestigia, parente leva mais parente, vamos encher aí para acompanhar o handball. O que o handball precisar, a gente divulga aqui no nosso espaço, divulga nas nossas redes sociais, para a gente poder cada vez mais levar ao público, ter audiência, para que cada vez mais a gente possa ver o handball depois na nossa casa, confortável, os grandes torneios que a gente não vai ter tanto acesso, né? Porque é na Europa, é do outro lado do mundo. Mas a gente vamos tentar primeiro mexer aqui dentro da nossa casa e também despertar aquele bichinho, a gente poder estar sempre falando. Isso aí. Gente, vamos para as despedidas finais. Agradecer o pessoal que acompanhou aqui, ó. Cecília Lopes, Márcia Martins estava com a gente, Jean Trione, Adriana, Patrícia Rodrigues, Rivanildo, a Bia, Priscila, Fátima, pessoal que acompanhou a gente aqui. Isso aí. Salsicha. Mandar um abraço para quem estava ao vivo aí, né? Que acompanhou a gente. Mandar um abraço para os meus companheiros de kart, que estão fazendo de corrida, né? Você tem sexto agora, né? Dois já dividiram as 3 baterias, então agora, né? Estão graduados, não fiquei na light para sua emoção, então vou para as cabeças. A minha emoção não. Você queria ficar na light. Eu falei, eu vou para as cabeças. Agora, mudou. Lógico que não, tá gravado, pega lá no YouTube, canal do Cuca Aberta no YouTube lá, pega lá. Muito Se você não for Sério, muito obrigado. Mais uma noite, um prazer inenarrável. Jorjão, se você gravar, você sabe. Não, calma aí, vamos devagar. Rodrigo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Sensacional. Fera o trabalho desse cara. Impressionante. Parabéns pro handball, hein? Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí para a família do handball, que ela curte, é uma comunidade bem engajada, acompanha nosso trabalho, nós vamos falar bastante do handball, e parabéns também para a confederação, que vem, a gente tem que enaltecer, né? A gente sempre aqui nos programas, você pegar lá no nosso Netflix, lá você vai ver que a gente sempre reclama muito das confederações, mas quando a gente tem coisa boa, a gente tem que falar também, então,
Parabéns, tomara que a gente consiga equacionar a conta para que a gente possa manter os acampamentos, que a gente viu que é peça fundamental do trabalho de base aí no Brasil. E esse trabalho de base, sendo mais consistente, vai trazer mais frutos aí. E também todos os treinadores vão encampar, todos os clubes vão encampar, remando junto, né? Porque tem modalidades que a galera está remando com os remos invertidos aí. Então, vamos pegar o exemplo do handball, remando junto, remando as conquistas aí, que todo mundo sai ganhando, e quem sai mais ganhando ainda é a comunidade do esporte que aproveita. Certo, senhores? Aí, Muito bom. Greg, muito obrigado. Valeu, Turma, Guilherme. muito obrigado aí pela sua presença, por esse tempo que você disponibilizou para nos assistir. E na próxima semana, quinta-feira, a partir das 20h15, nós estamos aqui com mais um convidado sensacional aí para contar a história dele. Tá bom, gente? Forte abraço. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Aí tem muito esporte aí para vocês curtirem. Abraço, boa semana, pessoal. Tchau.